Oi, gente! Gente, hoje eu vim aqui gravar esse vídeo muito especial, que é bem diferente dos vídeos que eu costumo fazer. RenderForest.com. Hoje eu vou contar para vocês a minha história, que é uma coisa que vocês sempre me perguntam a respeito, né? E aí, alguns meses atrás, eu já tinha trazido esse presente para vocês. A primeira coisa que eu acho que é comum se perguntar é como essa pessoa fez para né, para encontrar o caminho dela. E o meu caminho é um caminho muito de surpresas. Então fiz um roteirinho aqui pra gente bater esse papo hoje. E contar para vocês como foi esse meu caminho, que até então eu evitava contar, que eu acho que cada um tem que descobrir o seu. Mas principalmente porque eu já falei aqui outras vezes, eu falo sempre nas lives, porque é onde eu acesso mais número de pessoas, né? Muita gente ainda tá nessa coisa de fazer, de não abrir mão do controle, de não abrir mão do mental, do racional, e ficar muito nessa questão do racional e não sentir qual que é o próximo passo. E aí fica dando cabeçada na vida. E não entra em contato com seus sentimentos, não para pensar qual que é o próximo passo que tem que dar. E a outra coisa que eu tô sentindo muito também ultimamente é que muitas pessoas ainda estão vivendo, tentando resolver os problemas, dar um jeito na vida e foca muito na vida material, né? Enquanto a gente está fazendo uma mudança muito forte de áreas que está nos levando para o ser, para o sentir. Então, quem ainda está focado no fazer e no material deve estar enfrentando uma confusão grande aí e realmente não deve estar entendendo nada de qual que é o caminho e o que tem que fazer e qual que é o próximo passo, porque não está acostumado a sentir. E outra coisa que também quero com essa história é que vocês vejam também que não precisa ter o caminho certo, sabe? Não precisa saber todos os passos do caminho, não precisa saber se vai acertar ou se vai errar. Porque a gente acerta errando mesmo, né? Experimentando. E é isso. Não dá para saber todos os passos, e vocês vão ver que a minha história, eu nunca soube os passos. Nem quando eu tinha, né, outra vida, trabalhava em empresa, emprego formal e tudo, nem assim eu sabia todos os passos. E nessa eu descobri muitos caminhos, né? E é o que eu sempre falo para vocês sobre as ilusões que a gente cria para nós, sobre como a vida tem que ser, né? Não tem que ser nada. Esses caminhos que a gente cria, Deus não falou pra gente, não é o destino, né? O destino é quando você deixar as coisas fluírem e ver onde vai dar. E aí eu tinha algumas amigas que já tinham sentido um chamado, né, da alma delas bem antes de mim. E um dia eu estava com elas e todas elas, né, já tinham feito essas experiências, já estavam entrando em contato com a espiritualidade e eu não. E eu fiquei ouvindo elas conversarem, contando as experiências que elas estavam tendo, as coisas estavam clareando. Inclusive, uma delas olhou pra mim, parecia que ela estava falando pra mim. Ela olhou pra mim e falou assim: a escuridão acabou na minha vida.
Mas eu também tava numa época que eu tava muito perdida, eu tava muito em dúvida sobre tudo na minha vida, eu tava muito deprê, eu tava muito no e agora, isso não tá servindo, eu não tô feliz. E aí elas vieram com essa, né? Deus sempre põe a gente no lugar certo e na hora certa, graças a Deus, né? E aí eu fiquei curiosa. E aí, ao mesmo tempo, eu queria saber que história era essa, que lugar era esse que elas estavam indo. Vou lá ver, era o meu subconsciente, né? Não me permitindo assim, eu vou me descobrir, aí eu preciso disso, né? Então, o que trouxeram pra mim foi, vai lá ver o que elas estão fazendo. E foi muito engraçado. E aí eu falei pra me colocarem junto, pra eu ir junto com elas na próxima data. E assim fui. E aí chegamos lá, era um ritual maravilhoso, com as medicinas da floresta, tinha música, tinha medicinas, tinha fogueira, tinha dança, tinha uma casinha linda no meio da floresta, com chão de terra, pintadinha de colorido, parecia que tinha chegado assim no mundo encantado. E era tudo muito lindo, e ao decorrer da noite tudo ia ficando mais lindo ainda, e aí quando eu pensava assim, agora já tá lindo, aí vinha a música, aí quando eu pensava, agora já tá lindo, aí eu via alguém sendo colhido, aí eu falava, nossa, agora tá mais lindo ainda, aí eles chamavam pra ir na fogueira, então assim, era tudo incrível. E aí e aí a gente dormia lá, né, e aí na hora que a gente acordava, que eu falava, pronto, agora eu vou voltar pra vida, né? Aí ainda tinha um café da manhã que era lindo. Então era tudo muito lindo, foi tudo muito lindo, né? E o sentimento que eu tive era como se a primeira vez na minha vida eu tivesse entendido a vida. Principalmente a minha, quem eu era, da onde eu vim, por que eu vim, por que as coisas aconteciam, né? E isso ficou muito claro nesse dia, sabe? Toda a existência parecia que fez sentido. Isso não quer dizer que vai fazer sentido. Gente, calma, tá? Não vai atrás. Isso foi pra mim. Cada um tem que descobrir o seu sentido, o seu caminho. E eu continuei indo com elas. E aí eu fui percebendo que cada vez mais as coisas iam ficando mais claras. Eu ia conseguindo reagir melhor ao tudo que acontecia também pra mim na minha vida. Eu ia compreendendo melhor. E o vazio existencial ia sumindo. O vazio deixava de existir. E, gente, essa história eu acho que nem minha família sabe. Acho que eu nunca contei assim com tanta clareza, viu? Eu não conto muito porque eu acho que é uma história muito pessoal. Eu não gosto de influenciar as pessoas. E porque eu acho que tem um caminho bem alternativo, né? Então não é todo mundo assim que aceita isso com facilidade. Mas enfim, também ninguém tem que aceitar. E aí eu comecei a desenvolver minha mediunidade, comecei a descobrir que tinha, né, esse dom e gostei e por aí foi. Não vou contar todos os detalhes, né, dessa trajetória espiritual e etc, porque a história é longa demais, a gente vai ficar aqui um ano conversando, esse vídeo já tá longuinho, sabe? Enfim, resumindo, se passou um tempo nessa caminhada, e aí um determinado momento, claro, né, que era o momento no qual eu estava pronta para receber isso, e aí eu acabei participando de uma série de rituais com as medicinas que foram os mais transformadores. E aí essa série parece que foi na hora que a vida olhou e falou assim, agora você tá pronta para mudar. Agora você tem base para isso, né? E, bom, aí o primeiro era um trabalho de sombras, inclusive ele era todo no escuro, no floresta. E aí foi quando eu dei de cara com o meu orgulho, porque eu era muito, muito orgulhosa mesmo. Assim, de me atrapalhar, porque o orgulho é uma máscara, né? O orgulho é uma máscara da raiva, ou a raiva pode ser uma máscara do orgulho. Então a gente precisa limpar isso até pra gente conseguir pedir ajuda. Esse orgulho, claro, serviu para me proteger por muito tempo, né? Mas nesse momento eu vi que eu não precisava mais. Como eu sempre vivi só no orgulho, todas as minhas decisões eram muito baseadas nessa questão do orgulho. De ter orgulho e das pessoas se orgulharem de mim também. O que é desculpa a palavra, uma merda, né, gente? Quando a gente vive só para que os outros tenham orgulho da gente. O orgulho também impede a gente de uma coisa muito importante, principalmente agora nessa área que a gente está entrando, que é de entrar em contato com nossos sentimentos.
Quem tá no orgulho só reage à vida, reage aos outros, reage ao que os outros esperam, mas não acessa os seus sentimentos, né? Então esse foi isso. E eu lembro que eu, pela primeira vez na vida, consegui deitar no colo de alguém, uma moça que tava lá, que era amiga nossa, e eu entrei aonde o pessoal tava, e na hora que eu entrei, o que me veio na cabeça foi assim, eu preciso pedir ajuda. Agora não dá mais pra ir sozinha, não. E se eu não pedir ajuda, eu nunca vou sair daqui de onde eu tô. A impressão era essa que eu tinha. Sabe quando você tá naquela crise bem de depressão e fala assim, pronto, cheguei no fundo do poço. Então você precisa pedir ajuda ali naquele momento, né? E eu tava ali naquele momento. E aí eu lembro que eu entrei aonde estavam as outras pessoas e essa pessoa me estendeu a mão. Sem eu pedir, sem eu falar nada. Ela olhou pra mim e fez assim com a mão. Ela tava sentada no chão e ela fez assim com a mão. No que ela fez assim com a mão, eu vi e falei, uma luz no fim do túnel, né? E aí eu não só agarrei a mão dela, peguei a mão dela, como eu ajoelhei e deitei no colo dela. De tão desespero que eu tava, porque eu precisava pedir ajuda. E eu lembro que eu deitei no colo dela e fiquei chorando muito e falei, me ajuda, me ajuda, me ajuda, eu não sei mais. Eu tô cansada de saber. Eu lembro que eu falava isso, eu falei isso algumas vezes, eu tô cansada de saber, eu não sei, me ajuda. E ela me ajudou, e aí elas me ajudaram realmente, né? E aí foi isso. E isso foi muito bonito, foi muito difícil, mas foi muito bonito, né? Eu precisei aprender a pedir ajuda. Porque quando a gente acha que sabe tudo, a gente acha que sabe que tá fazendo tudo bem, gente, a ignorância é uma bênção, tá? Quando você acha que não sabe nada, é maravilhoso, porque aí você abre espaço para poder aprender, né? Quando você acha que já sabe, que você é muito orgulhoso, você tá sempre certo, você não sai do lugar. E aí no segundo trabalho, era exatamente para trabalhar o orgulho, né? Então foi bem forte, assim, porque aí de tudo que eu já tinha visto no trabalho anterior, foi só o complemento, né? E, gente, nesse trabalho eu literalmente morri e vivi. Eu acho que é, inclusive, isso que me faz entender hoje muito das mães durante o trabalho de parto, sabe? Porque a gente escuta muito as mães falando, né? Quem já conversou com uma gestante que teve parto normal, já de muitas horas de duração, já ouviu ela falando assim, nossa, eu tive que morrer para esse neném vir. E é literalmente, a gente precisa morrer e reviver e renascer para a gente se transformar. Para parir você mesmo, um filho, um projeto, uma nova vida, um novo ser, a sua essência, o seu dom, seus propósitos. Gente, você tem que morrer, você tem que estar disposto a não ser mais quem você é e renascer e ver o que a vida te traz aí além disso que você conhece. Porque senão não vai, né? Inclusive, esse foi o nome do meu primeiro projeto de trabalho sozinha como doula. Ele chamava Renascer, justamente por causa desse momento da minha vida. As pessoas acham muito que era renascer por causa de Renata, por causa dos partos. Não, era por causa desse momento que eu realmente renasci. E aí veio o terceiro dessa série de trabalhos aí de autoconhecimento. E no terceiro foi muito engraçado, porque no terceiro eu fiquei zanzando pra lá e pra cá, perdidaça, assim, não sabia nem quem. Claro, né? Eu já tinha descoberto no anterior que não dava mais pra ser aquela pessoa que eu era. Então aí eu fiquei zanzando, tentando descobrir, tá, já que eu não sou aquilo lá, não sou aquela pessoa, eu não preciso mais dar orgulho pra ninguém, quem que eu sou? E eu fiquei zanzando no meio da sala onde a gente tava, assim, gente, foi muito. Hoje em dia eu rio, mas na hora não foi assim. Era como se eu estivesse no meio de uma rua escura onde eu não conhecesse ninguém e tivesse perdidaço, sabe? Até que uma hora, depois de muitas horas assim de dificuldade, a mestra que tava guiando o trabalho me pegou pela mão, ela veio brava. Eu falei, vai brigar comigo porque eu tô aqui perdidaça, né? Ela sentou, ela falou, vem aqui comigo, eu e você. E eu fui, porque eu confio nela. Ela sentou no chão. Não, ela falou, senta no chão agora. Eu falei, uai, coisa esquisita, né? Mas tudo bem, sentei. Obedeci. E aí ela deitou no meu colo. E aí, na hora que ela deitou no meu colo, que eu passei a mão, e eu pensei assim, ela tá cansada. Não tava fazendo o menor sentido. Nada tava fazendo sentido naquele momento.
Mas aí eu falei, ela tá cansada, né, tadinha? Deixa eu fazer um carinho. Na hora que eu pus a mão, assim, gente, no cabelo dela, parecia que era um cabelo de luz, assim, sabe? E era um cabelo bem vermelho, sabe? Tipo fogo. E aí eu senti, assim, aquela transformação do fogo mesmo, que eu tanto falei pra vocês, né? Até agora, com esse episódio do Amazonas, eu tô falando muito do fogo. E aí eu olhei pra ela, ela olhou pra mim, e aí veio aquela luz, né? E aí, pela primeira vez na minha vida, eu escutei a minha intuição. E eu lembro que eu falei assim, gente, a intuição, eu tive uma intuição. E todo mundo ficou olhando assim, como assim? Né? Tipo assim, por que você tá tão feliz com isso? Porque eu vivia muito no orgulho, né? Eu só reagia, eu não escutava. É o que eu falo pra vocês, não adianta, né? Ficar só fazendo. Você tem que escutar. Falei no início do vídeo. E aí, eu virei pra ela e falei, descobri. O que tava na sala olhou pra mim, assim, com ar assim de graças a Deus, a Renata encontrou. Né, se encontrou, porque a gente não tava aguentando mais ela perdida pra lá e pra cá, no meio da sala, andando que nem doido. E aí eu virei pra ela e falei assim, tem que cuidar, né? Aí me veio a seguinte questão, né? Mas cuidar do quê, Jesus? De quem? Não tenho filho, não tenho nem animal de estimação. Não, aí depois desses trabalhos, sempre me aparecia alguém falando comigo de um tal de curso de doula. Nem sabia o que era isso. E que era a minha cara, o tal do curso de doula, e eu achava nada a ver. E aí, como que eu ia cuidar de mulher, de mãe e de bebê? Nem em sonho. E aí eu pensava assim, cara, isso nem em sonho. O povo tá louco. Mas era um mero engano. E eu lembro que eu falava essa frase quando alguém vinha me sugerir isso. Ah, você viu o curso que vai ter de doula? Nossa, acha a sua cara, Rê. E eu olhava pra pessoa e falava assim, nem sonhando. Não cuido nem de mim. Mero engano. Porque foi justamente por causa dos meus sonhos que eu resolvi me aventurar nessa experiência de doula. Porque depois dessa série aí de trabalhos, né, de autoconhecimento, eu voltei trabalhando normal, vida normal, mas eu comecei a sonhar com muitas mulheres. Eu comecei a sonhar que chegavam mulheres para conversar comigo e me pediam ajuda. E eu orientava elas nesse sonho, né? Eu lembro que era sempre o mesmo sonho. E aí um dia, após um desses sonhos, uma noite dessas, com esse sonho, eu recebi um e-mail falando, né, o quê? Justamente do curso de doulas. Aí eu olhei, eu vi uma foto, vi que uma amiga minha de colégio, de infância assim, adolescência, né? Tinha feito, chamei ela, conversei com ela, não sei porquê, nesse dia me deu vontade de saber mais. E eram alguns meses à frente, tipo, eu acho que era daí uns 2 meses. E na mesma época eu ia estar de férias no trabalho e eu já tava, por coincidência, né? Não, gente, nada por coincidência nessa história. Mas, enfim, na minha cabeça era que, por coincidência, daí uns 2 meses eu também estaria de férias. E, por acaso, nesse ano, eu tava com muita vontade de passar as férias em algum lugar mais, assim, um retiro, uma coisa mais calma, com pessoas que... novas pessoas. Mas aí viajar sozinha, eu nunca gostei. E eu falei, então vou estudar, vou fazer um curso, vou fazer alguma coisa em outra cidade, um retiro, não importa. E aí eu recebi esse e-mail com esse curso. E aí já tava com vontade, né? E aí, nada ao caso, né? Como eu disse, eu me lembrei da sugestão das pessoas. Era um valor que eu nem tinha na época, eu fui muito doida, realmente. Era um valor que eu nem... Hoje em dia, quando eu penso, eu falo, que surtada. Era um valor, gente, que eu nem... Mas isso é bom pra vocês verem que não precisa saber todos os passos. Só precisa tentar, só precisa experimentar, só precisa sentir. E aí era um valor que eu nem tinha na época, mas eu pensei assim, vou tirar férias, vou receber o dinheiro das férias, né? Um dinheiro pra viajar eu tenho. Ok, tudo certo. E eu já tinha aprendido nesse momento que certas horas na vida a gente tinha que se jogar. Eu até tinha... né, ido num ritual e eu tinha visto meus guias, e os meus guias falaram assim, pula que a gente põe a rede embaixo. Quando você pula no abismo, Deus traz a rede.
E eu lembro que na minha imaginação eu saía correndo assim num campo aberto e realmente eu pulava num abismo. E aí vinham pessoas, né, anjos e tal, me segurando. Então já tava com essas ideias meio loucas na cabeça, né? E que eu tinha, uma hora eu ia precisar cair no abismo pra mudar de vida, se eu quisesse. E aí foi o que eu fiz. Eu fui lá pro curso de Doula. Liguei, negociei, comprei as passagens e não contei pra ninguém. Eu escondi por meses das pessoas. Eu contei, as primeiras pessoas que eu contei foram para 4 amigas que a gente tinha viajado junto para uma viagem no Rio de Janeiro, 1 ou 2 semanas antes de eu ir pro curso. E aí eu contei para elas, eu falei, gente, vou contar para vocês, quando eu voltar para casa, eu vou pegar uma outra mala e vou viajar para fazer um curso de doulas. Aí elas, meu Deus, não sei o que, nossa, achei a sua cara, acho a sua cara, não sei o que, meu Deus, tá todo mundo louco, inclusive eu. E eu não contei pra ninguém, não contei pra minha família, não contei pra minha, né, no meu trabalho, não contei pra ninguém, pra minha avó, não contei pra ninguém, disfarçava. Eu escondi, só contei pra essas amigas, ainda falei com elas assim, gente, não conta pra ninguém, não. E aí eu vim, voltei pra casa, né, e peguei a mala, e aí de mala pronta, no dia de embarcar pro curso, eu sentei no sofá e fiquei olhando nada, esperando perder a hora. Eu sentei e falei, eu vou... E eu pensava assim, eu vou perder a hora. Mas ao mesmo tempo eu pensava assim, mas eu não posso levantar daqui. Eu não tinha nem não tinha forças pra levantar. E aí, nesse momento, né, Deus envia as pessoas certas nas horas certas. Como eu disse, quando a gente precisa de ajuda, Deus envia, né? Ele só não envia quando a gente não precisa. E aí, nesse momento que eu estava esperando pra perder a hora, eu recebi uma mensagem de uma mestra, dessa mesma mestra, e ela falou assim, ei, Rê, tá boa? Ela só falou isso, ei, Rê, tá boa? Na hora que eu li aquilo, eu falei, acho que eu vou ter que ir. Aí eu já sabia que era Deus. Na mesma hora, e aí, gente, eu fui muito teimosa. Cara, eu queria me sabotar em tudo nessa história, assim, eu não contei pra ninguém, depois eu queria perder o voo, depois eu fui pra um hotel nada a ver, porque eu temei, e confesso que eu fui retardada. E aí eu não queria ir, pra vocês que estão achando que é fácil, esse caminho não é fácil não, tá, gente? E aí eu não queria ir pro hotel que elas tinham recomendado, me auto-sabotando, né? Resolvi ficar num outro que era mais barato. Não sei por causa de quê, nem era tão mais barato assim. Não, eu sei, porque eu queria me auto-sabotar mesmo. E aí eu fui. E aí, gente, era tão ruim e tão assustador aquele lugar. Não tinha ninguém que trabalhava lá. Você chegava, você abria um código. Primeiro que me falaram que era perto do aeroporto, não era perto, eu tive que andar pra caramba. Eu não conhecia a cidade, tava escuro porque já era de noite. E aí eu achei que era perto e fui andando, e no meio do caminho eu vi que não era, mas eu já tava indo. Eu tava sozinha, e quem me conhece sabe, eu tenho pavor de me perder sozinha, eu tenho pavor. Eu já dei ataques, assim, homéricos, porque eu achei que eu tava perdida e sozinha na vida. E aí, em locais, né? E aí eu me desesperei, gente. E aí o lugar não tinha ninguém que trabalhava lá pra me dar um apoio, pra eu conversar, pra eu perguntar as coisas. Eu ficava pensando assim, gente, qualquer pessoa que mandar um e-mail e tiver um código vai entrar aqui. O quarto que eles me deram era bem próximo da porta de entrada, sabe? Tinha um monte de gente desconhecida. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Aí eu saí, procurei na internet uma mapinha, saí pra comprar alguma coisa pra comer. Na hora que eu voltei, eu encontrei uma barata no quarto. Gente, nessa hora eu pensei, vou voltar pra casa, é agora, né? Nem devia ter vindo, pra que eu fui escutar? Aí eu pensei em 2 possibilidades. Ou eu volto pro aeroporto e vou pra casa imediatamente, ou eu vou pro outro hotel que eles recomendaram, porque eu fui muito burra de não ter ido pra lá. Aí eu mandei mensagem no grupo das meninas, porque eles faziam um grupo, né, antes da gente ir pro curso, pra gente já ir se conhecendo, combinando quem eram das mesmas cidades, né, e tudo. E pra voo, essas coisas, né, transporte. E horário de chegada e tal. E aí eu mandei uma mensagem pras meninas, que a gente já tava conversando há algum tempo,
falando, gente, aconteceu isso, eu não fui pro hotel, eu fui burra, agora tem barata, eu tô sozinha, ninguém trabalha aqui, eu tô perdida, não sei o quê. E ela falou, não, Rê, fica calma. Fica firme, vai pro outro hotel, calma, a gente vai estar aí amanhã de manhã. Já tinha algumas lá, mas estavam em regiões diferentes, né? E ela falou, não, Rê, vai que a gente vai te encontrar amanhã de manhã. E aí eu escolhi a segunda opção. Falei, então vou ligar pro outro hotel, vou perguntar se ainda tem quarto lá. E aí tinha. Aí já era tarde, eu chamei um Uber, né? Porque o Uber salva. E fui. Aí, beleza, né? Uma noite feliz e confortável, num hotel limpinho. Aí no dia, bem cedo, no dia seguinte, quando eu já acordei, já tinha mensagem das meninas preocupadas, né? E aí uma delas falou assim, Rê, eu tô indo aí te encontrar agora. Isso não era nem 8 horas da manhã. Ela, Rê, eu tô indo aí te encontrar agora. Eu vou te pegar aí no hotel pra gente ir, pra você não ir sozinha. Aí deu aquele alívio, né? Eu falei, ai, graças a Deus, que pessoa acolhedora, porque eu não aguentava mais ficar sozinha. Nem era tanto tempo assim, uma noite, mas eu já não aguentava mais. E aí foi me buscar, a gente encontrou, e aí a gente esperou mais algumas que estavam chegando, né, no aeroporto, era bem perto. E aí pronto, turma formada, fomos encontrar o resto do pessoal que ia pro curso, no ponto de encontro. Nesse caminho do encontro do ônibus, e a estrada inteira, as meninas só falavam de parto, de médico, de hospitais, da situação obstétrica na cidade delas, de doula, de bebê, de quantos filhos elas tinham, de quem estava grávida, de que horas que ia... E eu assim, gente, não entendo nada disso. Eu sofri só de lembrar. Sério, já comecei a suar frio aqui só de lembrar da cena. E aí, eu acho que foi um dos momentos mais de coragem da minha vida inteira. Não sei o que tava na minha cabeça na hora. E eu fiquei pensando que se eu chegasse lá e não gostasse, como é que eu ia fazer pra voltar? Porque era um hotel fazenda. Eu fiquei pensando, será que a moça que organiza, que tá aqui com a gente, se eu falar com ela que eu quero voltar e chorar, ela vai deixar eu voltar? Ela vai arrumar um jeito, um carro pra me trazer? Eu ficava pensando isso. Mas quando eu for falar com ela, eu vou falar chorando bastante, porque ela vai ficar com dó e vai me trazer de volta. Né? E aí, mas enfim, já tava lá, bora, né? O que me deu um alívio foi que uma das meninas sentou do meu lado no ônibus e ela me perguntou assim, você tá entendendo alguma coisa que elas estão falando? E eu falei, não, você tá? Ela falou assim, também não. Eu falei, ai meu Deus, ainda bem, não sou só eu, né? Mas aí, enfim, vamos. Já tava lá, já tava dando uma bora, né? E aí chegamos no local, nos ajeitamos, separaram, né, a gente por quarto, nos acomodaram, comemos. E descemos para a primeira aula, que era de apresentação e de vivência. Aí, gente, eu juro que eu escutava aquele monte... Eram umas 20 mulheres, assim, sentadas em roda. E eu escutava aquele monte de mulher super entendidas da vida. E eu nunca tinha participado nem de uma roda de feminino, nada. Nem de círculos, nada nessa altura da vida. E aí aquele monte de mulher entendida da vida, e eu olhava pra elas e falava assim, nossa, que povo entendido da vida, como que elas sabem, assim, né, o que elas querem da vida delas. Com filho, umas com filho, outras grávidas, algumas contando, né, da gravidez. E aí que eu pensava mesmo em sair correndo. Mas já tava lá, né, o curso já, era a abertura do curso. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou lá na moça que coordena o trem, vou chorar agora. E aí, gente, foi me dando nó na garganta. E eu falei, na minha vez eu não vou saber falar, eu vou chorar. E aí eu falei, nossa, né? O que eu vou falar quando me perguntarem? Eu vou falar nada, eu vou chorar. Mas aí se eu chorar, as pessoas vão achar que eu sou doida. E aí se eu falar que eu quero ir embora, vai ser mais doido ainda, né? E aí chegou a minha vez, porque uma hora ia chegar, né? E quando elas me perguntaram, ai, você, Renata, e toda já, né? Ai, porque eu quero ser doula, porque não sei o quê, porque eu tive um parto assim, desse jeito. E eu não tinha nenhuma história, nem história pra contar eu tinha sobre mãe, sobre filhos, né? Aí na hora de eu falar, eu pensava assim, o que eu vou falar? Ou eu vou chorar, ou eu vou falar que eu sou doida mesmo. Né? O que eu vou falar? Vou falar que sou doida. O que eu vim fazer aqui? Não sei. Não faço a menor ideia. E aí foi mais ou menos assim mesmo que eu falei. Né? Quando chegou a minha vez de falar, eu contei a história da noite passada. Elas me perguntaram, foi você que, né, que queria voltar pra casa e tudo. Eu falei, foi. E aí... Aí a gente conversou, né? Que eu falei quase. Eu falei, gente, mas eu não quis voltar só ontem, não. Já quis voltar pra casa umas 10 vezes. Já não quis vir. Porque, assim, realmente eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo aqui.
Aí todas me olharam, né? Eu falei, ai meu Deus, agora é que eu vou chorar mesmo. E aí todo mundo riu, né? Todo mundo riu. E elas me perguntaram assim, tá, já que você não sabe o que você tá fazendo aqui, então nos conta como você veio parar aqui. E aí eu contei toda essa história, né? Contei essa história toda que eu já contei aqui pra vocês. E até hoje, eu lembro que depois de um tempo, eu fui trabalhar num projeto com uma das meninas lá do curso que ficou muito minha amiga. E uma vez ela olhou pra mim, depois que a gente já trabalhava juntos, ela virou pra mim e falou assim, amiga, e a gente se chama de miga sua louca, eu chamo ela de miga sua louca e ela me chama de miga sua louca. Aí ela falou assim, miga, sério, quando eu olhei pra você naquele curso que você falou, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo aqui, eu pensei duas coisas. Eu falei, ou essa mulher é completamente louca, ou ela é muito bruxa. Das duas, uma, né? E ela fala, Rê, na hora que você deu aquele depoimento, eu pensei, ou é louca ou é bruxa, não tem outra saída. E assim foi, né? E depois fui trabalhar com ela. Claro que na primeira hora depois disso aí, a gente teve uma vivência, né, maravilhosa, que era procurar o feminino e etc. E aí foi uma experiência mara, assim. E aí eu comecei a ter a sensação de ir mudando a vibração e a sensação de, poxa, acho que aqui é um lugar bem confortável pra mim na vida. Tô gostando. E aí cada uma que eu conhecia, cada coisa que a gente ia vivendo, eu olhava assim, eu acho que aqui tá bom, né? Tipo assim, eu já escutei minha alma, já vi minha alma algumas vezes na vida, e uma delas foi essa noite. Mas ao mesmo tempo, assim, nunca me passou pela cabeça até nesse momento e até depois desse momento de vou voltar para casa e vou ser doula, vou trabalhar como doula. Nunca, né? E durante o curso, as palestrantes, as professoras, elas falavam, as doulas já saem daqui, já saem trabalhando, já saem com grupos formados, com projetos, ganhando dinheiro. E eu pensava assim, nem sonho, né? De novo, eu pensava, nem sonho, nunca. Sem nada disso, imagina trabalhar com isso, eu vim aqui só para ver, né? Se batia mesmo, é uma coisa legal, gostei muito, mas é isso. Não tem menor sentido na minha vida isso não. E nenhuma vez eu levei a sério, até depois do curso. Fiz o curso inteiro, voltei para casa. E para mim eu ia voltar pro trabalho, né, das férias e continuar na minha vidinha. Continuei sem contar para ninguém que tinha ido fazer o curso. Até que algumas colegas do curso, na volta, quando a gente retornou para casa, cada uma na sua casa, elas começaram a compartilhar as fotos no Facebook da semana, né, do que tinha acontecido lá. E elas marcam, né, as pessoas marcam a gente nas fotos. E as pessoas começaram a me ligar do nada, assim. Uma semana depois que as fotos saíram no Facebook, que foi uma semana depois do curso. Então, assim, 15 dias do curso. Eu tava com 3 propostas de trabalho como doula. Duas delas foram bem importantes, assim, decisivas, que era um projeto que era em Ouro Preto, que foi essa, minha amiga, né, amiga sua louca, e depois uma outra muito amiga minha, que foi uma das meninas, inclusive, que me levou nesse caminho, né, das medicinas da floresta, foi uma delas, também me ligou, ela trabalhava na Santa Casa, e ela falou na maternidade, e aí eu topei, fui para Ouro Preto, fui, né, para trabalhar na Santa Casa, eu atendi lá voluntariado durante 3 anos. E aí essa amiga sua louca também tinha um projeto já, e eu sugeri ela fazer um texto. Tudo foi assim, gente, foi surgindo. Eu sugeri ela fazer um texto sobre um assunto, ela virou pra mim e falou assim, por que você não faz? Falei, como assim? Não sei escrever de doula, não sei escrever pra mulher grávida e tal. Ela falou assim, mas você não fez o curso junto comigo? Eu falei, filha, você não tá aqui junto comigo no projeto? Tô! Ai, como é que você não sabe? E aí, gente, eu enrolei bastante. E aí ela ficava me cobrando, cadê o texto? E eu enrolei bastante mesmo. Aí um dia eu mandei o texto pra ela, e aí ela leu, adorou o texto e falou assim, Rê, trabalha comigo. Vamos fazer texto pra gente publicar, vamos fazer roda de gestantes, e tudo. E a gente começou a fazer mesmo, e eu acho que trabalhei um ano e meio com ela. E aí, então, eu fiquei nesses 2 trabalhos e mais alguns, mas eu ainda trabalhava, né, na empresa, então não dava pra ser só doula e também não era um plano de vida, não. E aí eu fiquei 1 ano nessa rotina bem misturada, bem doida, assim, mas era bom. E aí eu trabalhava de segunda a sexta na empresa, algumas noites também, em eventos, porque eu trabalhava com eventos também, alguns finais de semana. Mas na sexta à noite eu ia pra Santa Casa fazer, eu trabalhava de segunda a sexta, na sexta à noite eu ia pra Santa Casa fazer plantão, passava a madrugada de sexta
lá acompanhando as mulheres no pré-parto. E no sábado, de 15 em 15 dias, eu saía do plantão e ia para Ouro Preto fazer as rodas, né? Mas aí eu percebi que, nossa, esse trem de doula... Peraí, já tem um tempão que eu tô nisso e eu tô achando muito legal, né? Eu tô muito feliz aqui. Quem sabe, né? Já não é um caminho assim... Gente, 1 ano e meio depois eu entendi que era o caminho. 1 ano e meio depois de tudo isso. E aí eu falei assim, quem sabe? E eu comecei a pensar, será que esse é um dom? Será que é um propósito que eu não tô sacando até hoje? E aí eu comecei a me preparar. Eu falei, então vou me preparar. Vou trabalhar mais algum tempo, alguns anos, né? Vou juntar uma grana e vou sair do emprego. E nesse tempo também eu vou fazendo mais coisas, né? De doula e tudo, pra ver se vai dar certo mesmo. E aí, gente, volto a repetir que o universo é muito bom pra mim. É muito bom mesmo, assim, de verdade. 6 meses, mais ou menos, depois, a empresa precisou demitir alguns funcionários. E nesse dia da demissão, aconteceu uma coisa muito engraçada que eu falei assim, cara, se não é um sinal da vida, eu não sei o que é, porque eu sempre falo que as pessoas são canais. Eu sempre falo isso pra todo mundo. Uma das consultoras lá do RH olhou pra mim e falou assim, hey... E aí ela olhou pra mim e ela disse pra mim, essa consultora, a mesma frase que a minha amiga tinha dito lá no curso, né? Lá sobre o curso de doula. Ela virou pra mim e falou assim, Rê, ou sua ficha ainda não caiu e você tá muito doida, ou você é muito bruxa e já entendeu. E na hora eu pensei, já escutei, né? Então tá tudo ok, o caminho é esse aí, bora, na fé. Quando eu formei, quando eu tava na faculdade, eu já fui pro estágio. E do estágio, eu fui... Antes de eu formar na faculdade, eu já tinha sido contratada na empresa, 1 ano antes. Então, não tive esse tempo de vida, de escolher o que eu queria, de que área que eu queria, Eu consegui um estágio e fui ficando. E tudo que eu fiz de estudo, de curso, de pós-graduação, era relativo ao trabalho que eu já exercia. Vai ser a minha chance de parar na vida e pensar o que eu quero, porque eu nunca pensei. E aí eu fui pra praia. E eu voltei porque eu tinha 3 meses depois, porque eu tinha um compromisso de trabalho como doula. E nesse dia eu ia dar uma palestra no instituto que uma menina estava abrindo, uma mulher estava abrindo e me convidou. No final da palestra, eu conversando com elas, né? E aí uma amiga na época me disse, né? Procura ela é coach, eu nem sabia direito o que era e tudo. E aí eu encontrei ela, marquei uma sessão, fui. E, gente, foi tão engraçado, porque eu não esqueço, porque eu cheguei lá. Vocês já me conhecem, né? Depois dessa história toda. E na hora que eu cheguei lá, ela olhou pra mim e eu falei assim, olha, eu não sei o que eu quero da vida. Aí contei a história toda. E agora eu tô aqui parada no meio da vida, esperando vir a solução divina. Mas o que eu gostaria de fazer era isso, isso e isso. Aí, mas eu não sei o que fazer. No final da sessão, ela olhou pra mim e falou assim, mas aqui, você tá falando toda hora que não sabe o que fazer, mas você me falou exatamente tudo o que você quer fazer. Aí eu tomei um susto, né? Eu falei... Aí a ficha caiu, e aí eu falei assim, então eu sei o que eu quero da vida. Pela primeira vez na vida, parece que eu sei o que eu quero da vida. E aí ela falou assim, você sabe muito bem, você só não acredita que você sabe. É a questão da validação, né, que eu sempre falo pra vocês. Eu falei, é mesmo? Aí eu falei, e agora? Ela falou assim, agora a gente vai organizar, a gente vai se organizar, organizar a sua vida pra que você chegue aonde você quer, pra que você faça as coisas, pelo menos te encaminhar. E aí o resto, né, dessa trajetória, assim, eu vou contar depois, tá? Algum dia aí que eu estiver bem inspirada igual hoje, eu volto a contar. Não precisa saber sempre se vai dar certo, ou se vai dar errado, ou como que vai ser, ou o que você tem que fazer e quais os resultados, né? Porque a vida, ela é cheia de surpresa. E quando a gente desata das nossas ilusões e do que a gente programou pra gente pra viver essas surpresas, a gente encontra, né, a nossa missão, o nosso propósito, a gente se encontra e se sente bem com aquilo que a gente faz, né? Mas eu já mudei muito as coisas, 500 mil vezes já mudei as coisas pra ficarem mais próximas do que eu desejo. Já fiz muita burrada, já fiz muito erro. Mas enfim, é um caminho de aprendizado, é um caminho que um dia eu pensando comigo mesma, meditando, cheguei à conclusão de que é isso aí, o caminho é esse aí, não precisa saber todos os passos, não precisa se vai dar certo ou vai dar errado.
é tentar, e nesse caminho de tentar vão ter muitos erros, porque é uma coisa que você nunca fez antes. Então você precisa aprender como fazer, e você precisa aprender a fazer com o seu jeito de fazer, né? Não adianta você olhar o que o outro tá fazendo, você precisa aprender o seu jeito de fazer, o que encaixa com você. E depois passar a construir esse caminho. E aí é um outro trajeto, é uma outra história, né? Então não basta descobrir o caminho, você ainda tem que trabalhar para fazer o caminho, é parte do processo, e por isso que demora, né? E às vezes eu vejo gente falando assim, eu queria trabalhar com isso, mas eu não dou certo. Não é que não dá certo, gente, é que a gente tem que aprender a lidar com o tempo, né? A gente tem que aprender a ser amigo do tempo. Então, claro que tem dia que bate uma bad, tem dia que eu acho difícil, tem dia que eu falo, né, o que eu fiz? O que eu tô fazendo da vida? Mas aí eu penso assim, cara, mas mês passado tava pior, né? Mas ano passado tava mais difícil. Então, assim, se tá cada dia ficando mais fácil, eu tô cada dia encontrando mais respostas e mais caminhos e modificando as coisas para que fiquem mais próximos da onde eu quero chegar, é porque eu tô evoluindo, é porque tá dando certo, é porque eu tô crescendo, né? A gente precisa entender muito tempo. Então não importa quanto tempo você vai levar, não importa se você vai saber ou não, não importa se você vai fazer certo ou não, porque o caminho é que é importante. Então eu falo para vocês, o caminho é esse. O caminho não é saber as respostas, não é saber o próximo passo. O caminho é ter coragem para se jogar no próximo passo, é confiar em Deus. O caminho é se jogar no abismo mesmo, e o caminho é trabalhar a espiritualidade. Vocês viram que quando eu falo me jogar no abismo, não é que eu me joguei sem saber, pedi demissão e fui viver sem, sabe, sem saber o que fazer. Não, eu esperei para saber, eu me estruturei. Precisa ter coragem de contrariar muitas pessoas, precisa ter coragem de ir em frente, sabendo o que você quer para você, independente de se os outros aprovem ou não. Eu só consegui ir realmente quando eu entendi que eu não precisava da aprovação de ninguém, que ninguém precisava me dar permissão para eu fazer ou não as coisas na minha vida. E isso contraria muitas pessoas, né? E aí eu falo sempre, né? É você arcar com a responsabilidade de fazer o outro feliz em troco da sua infelicidade. Então pensa bem. E aí eu vejo pessoas falando assim, Renata, mas aí vou mudar de vida, aí eu vou sair do emprego, e aí eu não vou poder sair tanto igual sai, não vou poder beber toda hora, porque eu gosto de viajar. Gente, seja lá qual for a sua muleta, isso é muleta. É apenas euforia, né? Não é felicidade de verdade. Porque assim, se você tá buscando alguma coisa para preencher vazio, você depende dos seus amigos, você depende do orgulho da sua família, você depende dos seus padrões, você depende de beber no final de semana, não é felicidade, é muleta, é vício, né? E vício é para preencher um vazio, é para preencher a insatisfação com a própria vida. E aí, o que vale mais a pena, né? Se privar por um tempo de tudo isso, que nem vai fazer mais sentido para você quando você descobrir seu propósito, porque quando a gente descobre o nosso propósito, tudo encaixa. E eu acho que é o momento de vocês ficarem sabendo disso, porque pode ser que sirva aí para alguém. Porque pode ajudar, né? Acho que é isso. Tá bom? Então, beijo e até o próximo.